Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco em nossa aula de hoje está o nosso professor, intérprete de Libras, Jeremias Cabral, ok? Então o que a gente vai aprender hoje na nossa aula de História do 6º ano? Hoje a gente vai descobrir um assunto muito gostoso de se entender, ok? Então vamos lá? A gente vai reconhecer o modo de vida humano no período paleolítico, ok? Então, esse modo de vida são as descobertas que esse homem do período paleolítico fez. E essa descoberta, ela é muito importante, que reflete até os dias de hoje. Lembra da aula de introdução à história, né? Que tem descobertas do passado que houve permanências e que reflete até o dia de hoje. Sem aquela descoberta do passado, pelo aquele homem no passado, a vida de hoje não teria o mesmo significado e as mesmas invenções e aquilo que a gente está acostumado. E essa descoberta, né, pelo homem, esse domínio que o homem teve, o desenvolvimento dessa técnica, reflete até os dias atuais. Então, para começar a nossa aula, eu trago aquelas duas perguntinhas para introduzir o nosso assunto. Vamos lá? Você sabe o que significa a expressão dominar o fogo? Quando relacionada à pré-história, você conseguiria dizer como os seres humanos aprenderam a dominar o fogo? Então, agora você já descobriu qual é esse domínio e qual é essa manipulação em relação ao fogo. Então, você sabe o significado da expressão dominar o fogo? Primeiro, o homem vai dominar o fogo porque o fogo ele já existe na natureza. Ele é um dos elementos da natureza, né? Lembram de água, terra, né? Ar. O fogo também faz parte desses elementos da natureza. Então, o homem, ele inventou, né, técnicas, ele aprendeu a dominar esse fogo, a trazer a existência desse fogo sem precisar esperar que houvesse uma combustão natural. O que é uma combustão natural? Exemplo, quando está muito quente e aí os galhos secos, eles entram em combustão natural e começam a pegar fogo. E aí o homem às vezes esperava esses acontecimentos ou um raio cair da natureza na floresta e a floresta pegar fogo para poder colher o fogo, porque eles não tinham a técnica de produzir o fogo. Na atualidade para a gente é muito fácil, a gente liga lá o fósforo, no instante o fogo aparece, mas naquele período não existia fósforo, tá? E aí o homem teve que desenvolver técnicas para a produção desse fogo, e isso é um avanço dentro da história da humanidade, ok? E aí, vamos lá? Qual a sua opinião sobre a importância do fogo para a humanidade? Então, essa descoberta, né, ela contribuiu para que o homem, né, houvesse uma certa mudança na vida do homem. E foi muito importante. Então, na mente de vocês, o que é que vem em relação à importância da descoberta desse fogo na vida do homem? O aquecimento, estou escutando daqui, né? O aquecimento, né? Que o homem, as baixas temperaturas, o frio, então o homem começou a se aquecer, cozir o alimento, né? O cozimento dos alimentos. Então, todos esses benefícios, além desses, outras técnicas e outros domínios o homem pôde desenvolver a partir do domínio do fogo. Então, isso foi fundamental para a história e o desenvolver da história da humanidade. A gente vê aqui, tá, uma imagem do domínio do fogo pelo Homo erectus. O chamado domínio amplo ocorreu apenas em 125.000 antes de Cristo. Então, foi quase no final aí do período paleolítico. Então, a descoberta do fogo, há duas teorias da descoberta desse fogo, né? Como o homem começou a dominar esse fogo. E aí a gente vê, a primeira delas
na Idade da Pedra Lascada, o homem percebeu que o atrito entre as pedras soltava faíscas. Vejam aí na imagem. Então, essa é a primeira teoria, né? A primeira forma que o homem aí manipulou e descobriu, né? Como dominar o fogo, como trazer o fogo e conseguir o fogo para o seu convívio ali, para sua proteção, para seu aquecimento. Então ele começou a fazer o atrito entre duas pedras. Essa é a primeira teoria da descoberta do fogo. Mas existe também uma segunda. Observe aí o uso de gravetos friccionando numa madeira maior junto com palha seca. Observe aí, então a madeira maior, outra embaixo com um furo, eles colocavam palha seca e friccionava o graveto bem forte e rápido até sair fumaça, né? Aquela fumacinha era o sinal que o fogo estava sendo desenvolvido, né? Que estava vindo o fogo. E dentro dessas duas teorias eu trago aí a imagem. A primeira, da fixação de uma pedra na outra, que saía faíscas, e a segunda, que era o graveto em cima de uma madeira, um buraquinho, né, ou musgos ou palhas secas, e o homem friccionava até a produção do fogo. Então, o processo era simples, batiam a pedra na outra, que é a primeira, né, e a segunda esfregava duas madeiras uma na outra para gerar calor dentro daquele buraquinho que ficava na madeira, que ficava embaixo, até a produção do fogo, porque através do calor, né, do aquecimento, o fogo ele pode surgir. Então era o que acontecia. Essas são as duas teorias das técnicas iniciais, né, das primeiras técnicas da invenção, né, do domínio desse fogo. Não invenção porque o fogo já existia na natureza, mas do domínio desse fogo pelo homem. E aí, com o domínio do fogo, o que é que vai acontecer? Vantagens e benefícios do domínio do fogo na vida da humanidade. Vamos ver essas vantagens? Primeiro, aquecimento noturno em períodos frios, como eu falei para vocês. Segundo, alimento cozido que facilitava a digestão. Também tinha dito isso. Afugentar os animais selvagens noturnos. Vocês sabiam que tem animais que quando se tem uma fogueira lá acesa, quando tem fogo, os animais eles saíam de perto do homem e aí permitiu, né, que o homem sobrevivesse mais em relação aos ataques de animais selvagens durante a noite. E a teoria da sobrevivência, a espécie que não domina o fogo tende a desaparecer, como foi o caso do homem de Neandertal. Então, há uma teoria de historiadores acerca do domínio do fogo, que o domínio do fogo foi tão importante para a permanência e sobrevivência da humanidade na Terra. Sem o domínio do fogo, algumas comunidades que não desenvolveram essas técnicas, elas deixaram de existir, que foi o caso do homem de Neandertal, ok? Então, a nossa aula de história fica por aqui, mas tem mais na próxima aula. E eu aguardo vocês, tá? Tchau, pessoal! Até a próxima aula!